Fala galerinha do canal FM+, com vocês Manu Lessa para mais uma aulinha, hoje finalizando calor, termodinâmica, um assunto muito importante, muito interessante em nível de vestibular, Enem, UERJ, etc. Tá bom? Então fica ligado, mas antes, se inscreve no canal, se liga no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha, ok? Partiu, vambora! E agora para! Isso aqui é novo para tu. Variação da energia interna. Sinal da variação da energia interna. Assim como os outros, a variação da energia interna também pode ser positiva, negativa ou nula. E vai depender do que, basicamente? A variação da energia interna de um gás depende unicamente da temperatura. Exclusivamente da temperatura. Como assim, tio? A variação da energia interna pode ser positiva, negativa ou nula. Preste atenção. Quando que ela vai ser positiva? Quando a temperatura aumenta, quando há um aquecimento, a variação da energia interna é positiva. Quando a temperatura final do sistema for maior que a temperatura inicial, vai ser positiva. Agora, quando que ΔU é negativo? Quando há uma redução de temperatura. Quando a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Agora, quando que vai ser igual a zero? Preste atenção, perigo, é o caso mais cobrado. A variação da energia interna vai ser igual a zero quando a temperatura final for igual à temperatura inicial. Hein? De novo, quando a temperatura aumenta, ΔU positivo. Quando a temperatura diminui, ΔU negativo. Quando a temperatura final é igual à temperatura inicial, ΔU igual a zero. E é o caso mais cobrado, disparadamente mais cobrado. Porque nós conhecemos 3 casos em que a temperatura final é igual à temperatura inicial. Quais são eles? Primeiro deles, ΔU igual a zero quando, primeiro caso, temperatura constante. E temperatura constante você conhece, é a transformação isotérmica. Em toda transformação isotérmica, o ΔU é igual a zero. Esse é o gráfico pressão-volume de uma isoterma. Isoterma. Isso aqui eu vou anotar para tu. Ó. Está na aula de gás. É uma isoterma. É uma transformação, é um gráfico que mostra a transformação isotérmica. Ok? O trabalho é numericamente igual à área. E o ΔU aqui é igual a rosca. Zero. Tem questãozinha, tio? Tem sobrinho. Olha lá. Ele avisa que um gás, inicialmente a 0 graus Celsius, sofre a transformação de A para B, representado no diagrama pressão-volume da figura abaixo. Sabendo que a transformação gasosa entre os estados A e B é isotérmica, opa, bem, perigo, isotérmica, ΔU igual a zero, e que o gás recebeu 2.000 joules na forma de calor, pode-se afirmar que o trabalho envolvido no processo foi, olha só, ele quer o trabalho. Eu não sei calcular esta área embaixo da curva, eu não tenho ferramenta para isso, porque é uma hipérbole equilátera. Isso aqui sai por uma ferramenta chamada integral que nós não praticamos no ensino médio. Então, ele quer o trabalho e eu vou me basear apenas na primeira lei da termodinâmica. O ΔU é igual a Q menos o W. Só que o ΔU é igual a zero. E o calor, ele afirmou 2.000 joules. O gás recebeu. Então, o calor é positivo. 2.000 menos o work. Passa isso para o outro lado. Esse trabalho fica igual a 2.000 joules. Matei a questão. Menos 2.000 mais 2.000. Está positivo. Achei positivo. 2.000. Ok? Dúvidas? Vida que segue. Vai! Segundo caso em que ΔU é igual a zero. Transformação cíclica. Lembra lá na aula de gases perfeitos? Tem aula de gases aí no canal. Tem aula de trabalho aí no canal. É só se inscrever, é só ativar o sininho. Vai lá. Deixa eu te mostrar uma transformação cíclica. Aqui, o gás sai do ponto A, do estado termodinâmico A, vai ao B, vai ao C, vai ao D e volta ao A. Moleque, voltou à situação inicial? Então a temperatura final é igual à temperatura inicial? Não estou te dizendo que a temperatura é constante. Eu estou te dizendo que a temperatura final é igual à temperatura inicial. Então, obrigatoriamente, ΔU é igual a zero. Nesse caso, eu fico com o trabalho, que eu me lembro que o trabalho é numericamente igual a esta área da figura formada. Área. Tá? Se ele pedir, por exemplo, a quantidade de calor, eu tenho como calcular a partir do fato que ΔU é igual a zero.
Beleza? E tem questão, tio? Claro que tem, sempre tem uma. Vamos de questão. Olha só. O gráfico relaciona a pressão e o volume de um gás no processo ABCA. Deve ser isso aqui, ó. ABCA. Beleza. Com base neste gráfico, pode-se afirmar que o calor trocado pelo sistema em cada ciclo, ΔU igual a 0 em joules. Vale quanto? Quanto? Se ΔU é igual a 0, eu já começo assim, ó. ΔU é igual a Q menos W. Repare que o que ele está pedindo aqui é o calor. Ele quer Q. E eu já sei que ΔU é igual a 0, por se tratar de um ciclo. Isso aqui é o que eu quero, menos o... o trabalho. Cadê o trabalho? Já sei. É um gráfico pressão-volume. Um gráfico pressão em Pascal, newtons por metro quadrado, e o volume em metros cúbicos. Nós já combinamos que o trabalho é numericamente igual à área. Essa área aqui é o seu bendito work. Essa área é a área de um triângulo. Se a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Vamos fazer continha. Esse work vai ser base 2 a 8, 6. Altura 5 a 25, 20, quase que não saiu aquilo ali, hein? Vai ficar 20. Tudo isso sobre 2. Esse work, ele vai ser igual a 6 vezes 20, 120, sobre 2, 60. Para! Cuidado! Olha o sentido da seta. Sentido horário ou anti-horário. Porque na transformação cíclica, o que foi combinado é que quando o ciclo se dá no sentido horário, o trabalho é positivo. But, quando o ciclo se dá no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. E este ciclo está de fato no sentido anti-horário. Se está no sentido anti-horário, eu achei esse trabalho igual a 60. But ele vai ser negativo. Ok? Então aqui vai ser Q menos 60. E menos com menos dá o que, bebê? Menos com menos dá mais 60. Quando eu passo para o outro lado, esse calor fica igual a menos 60 joules. E eu já posso marcar a letra D de jeans. Beleza? E o the last caso of the day, que ΔU é igual a 0, é o terceiro caso em que a temperatura final é igual à temperatura inicial. Mas isso já foi dito. Sim, mas não é transformação isotérmica, não é transformação cíclica, é uma transformação reverse, uma transformação qualquer. Olha isso. Um gás indo de um estado termodinâmico A para um estado termodinâmico B. Aqui a pressão é 15. Se você reparar, a temperatura de A é igual à temperatura de B. Que isso, tio? Sabe por quê? Você se lembra muito bem que P vezes V é nRT. Repare, eu não estou te dizendo que isso aqui é uma transformação isotérmica. Não é. Se fosse uma transformação isotérmica, a curva teria esse aspecto aqui. Olha a curvinha. E não tem. Não é isotérmico. A temperatura muda no meio do caminho. Porém, a temperatura final é igual à temperatura inicial. Por quê? Se PV é igual a nRT, filho, eu me lembro que o produto PV está à mercê da temperatura. Se eu tenho dois pontos em que o produto PV é o mesmo, a temperatura também vai ser a mesma. Como assim, tio? Olha o ponto A. Olha quanto vale o produto PV no ponto A. Pressão 15. Volume 1. Isso aqui vai dar 15. Olha no ponto B. PV, a pressão é 3. O volume é 5. E 3 vezes 5 dá 15. Bebê, o produto PV é o mesmo, então a temperatura é a mesma. Logo, a variação da energia interna é igual a 0. Mesmo não sendo cíclico, mesmo não sendo isotérmico, é porque a temperatura final é igual à temperatura inicial. E o ΔU depende exclusivamente disso. E a the last questão of the day é essa que está aí, para a gente acabar essa aula cheia de informações. Fala o seguinte: o gráfico mostrado relaciona a pressão e o volume de um gás num processo que vai de um estado termodinâmico A a outro B. Então, vai daqui para lá. O sentido da seta é esse. Tá bom? Então, eu já fico atento, porque o volume vai diminuir. Isso aqui já me mostra uma contração gasosa. Se for calcular o trabalho aqui por algum motivo, o trabalho vai ser negativo. Aí ele fala,
Com base neste gráfico, pode-se afirmar que o calor trocado pelo sistema, ele quer mais uma vez a quantidade de calor. Vale em joules. Bem, eu começaria fazendo ΔU é igual a Q menos W. Agora, quanto vale, por exemplo, o trabalho? Lembre-se de que o trabalho é numericamente igual à área. E nesse caso, é a área de um trapézio. Olha lá, é a área de um trapézio. Esse trabalho é numericamente igual à área, é igual à área de um trapézio, então vai ser trabalho igual a base maior plus base menor vezes altura sobre 2. Esse trabalho vai ser base maior 5, base menor 2, é a basinha, 2, altura vai de 4 até 10, vai valer 6 sobre 2. 5 mais 2, 7, vezes 6, 42, sobre 2, 21. 21 joules, porque eu tenho metro cúbico aqui e newton por metro quadrado lá. Sistema internacional, portanto. Mas cuidado, bem. Trabalho positivo ou trabalho negativo? Lembra, é uma contração. Esse work vai ser negativo. Matei a questão. Matei nada. Ele quer o calor. Eu só tenho o trabalho que é menos 21. E o ΔU, hein? E o ΔU? Então, olha o produto pressão-volume em B. Vai ser 5 vezes 4, que dá 20. Leonardo, dá 20. Ponto A. Pressão-volume vai ser pressão 2, volume 10. Isso aqui dá 20. O produto PV é o mesmo? Então a temperatura de A é igual à temperatura de B. Isso implica em ΔU igual a 0. Matei a questão, olha lá. 0 é igual a Q mais 21. Então esse Q passando para o outro lado vai ser menos 21 joules. Tá lá, ó. Matei a questão, menos 21. Ficamos por aqui. Um beijo do gordo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima videoaula. Beijo, tchau!